O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Vamos aí, amigos e irmãos, mais um episódio. E como o professor colocou no final da aula, já vamos estar falando de santidade, vamos falar da Santa Inquisição, né? Já falamos, vamos falar agora da Santa Cruzada, das Guerras Santas, né? Vamos começar a falar então, professor? Vamos lá. Pode começar. Pode começar então, vamos lá. É mais um termo, né, que precisa ser revisto, né? Do mesmo jeito que se fala da Santa Inquisição, vamos mudar o nome aí, né? Para Tribunal da Fé, fica mais, ou o Tribunal do Santo Ofício fica mais leve, né, do que falar a Santa Inquisição. E aí nós temos, né, um termo histórico bastante comum no ensino médio, né, que é denominar as cruzadas como uma guerra santa, né? Que de santa não teve tanta coisa assim, né? As atrocidades, tanto do lado cristão quanto do lado islâmico, até hoje a história tem relatos assim bastante cruéis, tanto do lado cristão quanto do lado islâmico. Vamos mudar então, né? Vamos colocar as cruzadas como um termo mais leve para a denominada Guerra Santa. Usa-se o termo Guerra Santa, né? Porque houve um embate realmente de duas grandes denominações que estavam crescendo durante a Idade Média. De um lado, o cristianismo, de outro lado, a expansão do islamismo em várias partes do mundo. Como a gente viu no islamismo, né, na aula sobre o islamismo, após a consolidação dentro da Península Arábica da religião islâmica, né, por volta do século 7, 8, os árabes começam a se expandir, não só militarmente, territorialmente, mas também religiosamente, né? Você pode observar, por exemplo, nós temos muitos países do norte da África que são eminentemente islâmicos. Nós temos um Egito, nós temos uma Mauritânia, nós temos um Marrocos, né? Temos também, falamos na aula sobre o islamismo, o sul, né, da Península Ibérica, que também teve, durante 8 séculos, califados árabes e islâmicos. Muito bem. A partir do século X, aparece um movimento na igreja, que aliás é um movimento denominado escatológico, né? A ideia de que 1000 anos se passaram, 1100 anos se passaram do nascimento de Jesus e ele estava prestes a voltar. E respeitando as Santas Escrituras, principalmente o Apocalipse de São João, a cidade santa, Jerusalém, agora, no século X, sob o domínio dos árabes islâmicos, a cidade de Jerusalém deveria ser libertada para salvar o mundo cristão. E aí aparece a ideia, né, do Papa Urbano II, no ano de 1095, propondo uma cruzada para poder converter o árabe ou islâmico ao verdadeiro Deus, ao Deus cristão. Aparece a palavra cruzada. Aí tem uma coisa muito curiosa, né? Porque a primeira cruzada, por exemplo, no ano de 1095, a pré-cruzada, vamos dizer assim, ela levava para o Oriente algumas expedições militares organizadas pela igreja, junto com os senhores feudais, os cavaleiros medievais naquela época, né? O poder político, o poder religioso, tinham vários interesses para a conquista de Jerusalém. E o mote, a motivação, foi uma motivação religiosa. Precisamos libertar Jerusalém do domínio dos árabes. Muito bem, então vamos fazer uma série de expedições. E da onde vem a palavra cruzada, né? É curioso que os historiadores falam assim, né? Por cima
das armaduras das cruzadas, dos cruzados, vamos dizer assim, eles sempre iam com uma roupa ou com uma túnica com uma cruz vermelha representando o sangue de Cristo, tá? Tem alguns historiadores que falam assim, né? Na realidade, houve duas grandes cruzadas que tinham o objetivo de converter os infiéis. A primeira cruzada, que na realidade foram 8, né? Lá no século X, foi contra os mouros, foi contra os islâmicos, para o Oriente, né? O segundo movimento das cruzadas, é uma analogia que a história faz, foi quando a América foi conquistada pelos países católicos, pelos países cristãos, e trouxeram para cá os jesuítas, a Companhia de Jesus, estabelecida pelo Concílio de Trento, né? E você deve lembrar da sua aula de história, né? Qual era a figura que vinha nas caravelas de Cabral, do Cristóvão Colombo? Elas eram pintadas também com a cruz. Nós temos aí, né, a cruz de Malta, por exemplo, a cruz do templo, representando o sangue de Cristo, tá? Então, os historiadores fazem essa analogia. As 8 cruzadas contra o Oriente e a cruzada americana, vamos dizer assim, né, para converter, no caso, aqui na América, o índio, que dentro da visão da igreja era infiel, ele precisava ser convertido ao cristianismo, eles usavam o mesmo símbolo, tá? Então vamos deixar um pouquinho de lado essa questão da santa guerra, né, da guerra santa. Vamos tentar usar o termo cruzada, que fica um pouco mais legal, tá bom? Bom, elas são denominadas como expedições religiosas, de caráter religioso, de fundamento religioso, de conversão do islâmico ao cristianismo, mas elas também são consideradas expedições militares, expedições de interesse econômico também. Não podemos esquecer que no século XI, XII, olha lá, né, as linhas das cruzadas, a Europa estava se mudando. Nós estávamos passando de uma economia natural da Alta Idade Média para uma economia comercial na Baixa Idade Média. E o que a Europa precisava? A Europa estava com a economia estagnada. Ela precisava de uma motivação para poder reconquistar as rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Pois bem, aí é que entra a ideia, né, o motivo religioso das cruzadas. Vamos elaborar expedições militares, religiosas, em nome da igreja, para converter o islâmico à religião correta, à religião santificadora, que era o cristianismo. O Papa Urbano, então, organizou essa primeira cruzada, no ano de 1095, que tinha um objetivo, né? O objetivo era salvar, resgatar o sepulcro de Jesus Cristo lá em Jerusalém, o túmulo de Jesus Cristo, que estava sob o domínio dos islâmicos. Todo mundo sabe que as cruzadas, elas tiveram várias expedições, né? Deixa eu pegar aqui, se vocês me permitirem. Aqui. Elas tiveram várias, né? Durante o ano de 1095 até o ano 1270, foram 8 expedições que se dirigiram ao Oriente no sentido de resgatar a cristandade, né? Libertando o túmulo de Jesus Cristo do domínio dos islâmicos. Nós temos, então, como objetivos, né, das cruzadas, nós temos libertar os locais sagrados, não só o sepulcro de Jesus, mas Jerusalém, a região da Palestina, né, para o mundo cristão. Nós tivemos também a ideia de ampliação da doutrina cristã, principalmente baseada em Santo Agostinho, né, no sentido de levar ao mundo oriental a promessa da vida eterna, resgatando
o túmulo de Jesus. E também canalizar, né, muitas energias ociosas na Idade Média, representada pela classe guerreira, né? A chamada trégua de Deus, ou a paz de Deus, como era denominada as expedições naquela época. Vai aparecer durante esse período os cavaleiros templários, os cavaleiros cristãos, que estavam em defesa do templo de Jesus, o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. E os benefícios materiais, né? Trazer para o Ocidente as riquezas do Oriente, com saques, com pilhagens, né? De cidades que eram dominadas pelo povo islâmico. Rafael? Nós começamos essa aula, eu sempre faço uma pequena apresentação, porque o professor faz o discorrimento, mas dessa vez eu deixei que começasse já de uma vez para desmistificar, né? Eu não precisei dizer que muitas vezes essas denominações, ou esses entendimentos, esses conhecimentos são parciais. Então nós temos que ampliar essa cabeça, essa visão, né? Como diz a primeira, foi os templários que foi para lá. Depois nós tivemos a segunda, nós tivemos o Luís VII da França, o Sacro Império Romano Germânico, também, que era a segunda cruzada. Nós vamos aparecer com a terceira cruzada com o Ricardo Coração de Leão, o Frederico Barba Ruiva, depois Frederico Barba Ruiva. Depois, na quarta cruzada, nós tivemos a cruzada comercial. Interessante que depois foi organizada uma cruzada com crianças, porque foi uma coisa extraordinária, né? Quinta cruzada. E achava-se que as crianças poderiam libertar com a sua inocência essas terras, né? Porque elas não tinham maldade no coração, né? E mesmo o Papa sendo contrário a essa condição, mesmo assim levar as crianças. O que nós temos de interessante, que se não fossem as cruzadas, vou só generalizar, não estou afirmando, nós não teríamos esse desenvolvimento que nós temos hoje no mundo a partir desse período. Por quê? As cruzadas, começando entre o finalzinho do século IX, X, elas começam não só buscar conquistar a terra, onde que Jesus viveu, os lugares que Jesus viveu, porque no final, a única coisa que eles conseguiram desse trabalho todo foi o túmulo de Jesus. O resto não. O resto continuou do jeito que estava. Mas o jeito que eles traziam os materiais, e nós estávamos ainda dentro daquela condição medieval, que cada um plantava para o seu senhor, plantava para a igreja através do dízimo, e não havia comércio, não precisava de cidade, não precisava de nada, porque a vida era dentro de uma estrutura que nós denominamos já várias vezes para vocês, da Alta Idade Média. Mas eles trazendo esses produtos, precisavam ser comercializados. Então começaram as feiras a aparecerem. Essas feiras precisavam de ter uma estrebaria, precisavam de um hotel, precisavam, né, de alguns locais que pudesse fazer essas transações. E o dinheiro que não era usado até então passou a circular de alguma forma. Porque como é que nós íamos trocar, por exemplo, uma galinha através de, por exemplo, uma baleia? Então precisava ter um valor. E o valor passou não ser mais mercadoria, mas mercadoria é igual, o valor igual a mercadoria, que esse valor passa a ser o capital. Nesse local também, além das feiras que começam, as pessoas saindo do campo e começando a viver aos redores, com outros trabalhos, vão oferecer seu trabalho. E ali parece a classe dos comerciantes. Uma nova classe social começa a aparecer, que é denominada da burguesia, que agora o poder não vai ficar concentrado mais nem na mão do rei, predominantemente, nem da igreja, mas uma classe economicamente forte, que futuramente vai fazer os seus exércitos, vai buscar outras condições materiais e que vai impulsionar os descobrimentos através das invenções e que vai modificar a estrutura de uma sociedade que vivia mais na zona rural e passa para uma zona urbana.
E aí é resgatado todo esse conhecimento da idade medieval, de uma forma renascentista, de uma forma agora aberta ao mundo, e que hoje nós podemos dizer que, graças a esses movimentos, nós tivemos sequencialmente esse desenvolvimento da sociedade. Se não fossem essas cruzadas, poderíamos ficar mais X anos dentro do europeísmo. Mas a partir de que eles foram para outros lugares e viram outras riquezas, denominaram que aqueles países não precisavam necessariamente viver do Deus que eles viviam. Então eles trouxeram uma nova concepção de vida, que vai trazer depois as reformas, outras concepções religiosas, que até então, na Idade Média, ficou concentrada na mão da Igreja Católica. Mas agora traz umas novas informações. E o mundo começa a modificar a partir disso, né, professor? Exatamente, Rafael. Você citou uma coisa muito curiosa, né? Até então, na Alta Idade Média, né, onde a economia era praticamente natural, não havia as trocas de produtos, não havia uma moeda, não havia um instrumento de troca mercantil, né? Agora a Europa começa a ter alguma série de alterações. O surgimento das feiras medievais, o surgimento das cidades medievais, vai aparecer os burgos, aparece uma nova classe, que é a burguesia, que precisa da expansão desse comércio com o Oriente. Daí, a literatura fala assim, né, que as cruzadas elas tiveram a convergência de 3 interesses, de 3 poderes. O senhor feudal, concomitantemente a figura do rei, a gente viu aí na primeira e segunda cruzada, o rei Filipe, o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Nós vamos ter o poder temporal, que é representado pela sociedade da nobreza, o rei, o poder espiritual, né, que é, ou atemporal, vamos dizer assim, que é a igreja, que tinha um interesse realmente da expansão do cristianismo, mas nós vamos ter o acréscimo de mais um poder, o poder econômico, que é representado pela classe burguesa. A economia europeia estava estagnada, ela precisava se expandir. Então vamos usar esse motivo, né, esse mote de religioso para poder reativar a economia da Europa. E para finalizar, nós podemos dizer, né, que, como o professor Rafael disse, né, houve uma convergência de culturas, de saberes, que vai determinar, numa fase posterior à Idade Média, o chamado Renascimento Cultural, né? O florescimento da arte, da cultura, religiosa sim, mas profana também, que vai ter uma influência muito grande como resultado das cruzadas. Além disso, nós vamos ter a reativação das rotas do mar Mediterrâneo, né, que ligava Jerusalém, Constantinopla, Gênova e Veneza. Vai haver uma circulação maior de mercadorias aí. Vai haver o definitivo rompimento entre a Igreja Católica, né, romana, e a Igreja Ortodoxa Oriental. Isso aconteceu na Quarta Cruzada, inclusive. Outra coisa que a gente pode citar também, houve, com certeza, o acirramento, né, a intolerância religiosa, mesmo com o fim das cruzadas, e a gente pode dizer que acontece isso até hoje, né? O acirramento entre as duas religiões, entre grupos fundamentalistas, né? Tanto do lado cristão quanto do lado muçulmano. Aliás, Jerusalém, né? Já que nós falamos, né, que era o objetivo, né, era a conquista, né, da região de Jerusalém, não pela questão religiosa, mas pela questão econômica também. Jerusalém hoje é uma cidade, nós tivemos aí há pouco tempo atrás, a Semana Santa. A cidade de Jerusalém, como a gente viu no islamismo, ela é uma cidade sagrada para o islâmico, para o cristão e para o judeu, não é? É um ponto nervoso ali. São bairros numa mesma cidade que tem uma denominação religiosa, que tem uma orientação religiosa bem diversa, bem diferente. Então, se lá, há 1000 anos atrás, há 800 anos atrás, houve o acirramento dessa intolerância, né? Hoje
nós também temos alguns casos de grupos rebeldes, bastante radicais, que colocam um conflito religioso. A ressalva aqui é que nós estamos num tempo de diálogo religioso, né? As religiões precisam realmente ter pontos em comum, e esses pontos de convergência é que podem realmente criar um ambiente religioso onde todos, eu, você, todos podem professar a sua fé de uma forma mais livre, né? Acho que é isso, Rafael. Sim. E, naturalmente, nós temos que lembrar que vocês poderão estudar muito, mas quando vocês verem e lembrarem de lerem a vida de São Francisco de Assis, é um santo que foi para a cruzada, lá falou com o sultão, voltou, convencido que ele queria um novo mundo. Esse mundo que nós precisamos redescobrir em Francisco e em nós mesmos. E a próxima aula, professor? A próxima aula, né, nós já falamos aqui sobre muitas coisas, né? O Tribunal da Fé, falamos sobre as cruzadas, falamos sobre a arte românica, a arte gótica, né? Então vamos partir mais por uma questão mais filosófica. Não perca, na próxima aula, nós vamos falar sobre os principais ícones da filosofia medieval. Não perca.